Recording in progress. Então, tudo bem, gente? Meu nome é Lívio Almeida. Então, eu vou fazer aqui hoje a apresentação sobre esse trabalho, que é um trabalho focado na improvisação, na música popular brasileira, com um enfoque, né, um escopo na prática de saxofone. E aqui a gente está fazendo um estudo de caso em cima do grande saxofonista do Neves. A gente vai fazer a análise uma improvisação dele em cima do Choro Caminhando, de Nelson Cavaquinho, né? E a nossa pesquisa, então, ela tem três pilares muito importantes, né? A gente trata da teoria, mas também a gente trata de uma biografia, estudo etnográfico, além da análise musical, que é uma análise detalhada da performance do Eduardo Neves, certo? Então a gente faz isso, a gente vai trazer então a improvisação. A gente sabe que a improvisação é um ato criativo em tempo real. Ela difere da performance fixa porque ela é efêmera, ela é inseparável do ato da execução, mas ela não se trata apenas de aplicar regras, né, seguir modelos fixos, mas ela também é um processo de descoberta de caminhos musicais que acontece no momento da execução. Tá? Então, nesse sentido, a gente compreende que o improvisador, o ato de improvisar também envolve um olhar para as escolhas estéticas e para a trajetória de vida do músico. Então a biografia ajuda a gente a entender a originalidade e esses processos, né? E aí, então a gente encontra essa chave para entender tanto o estilo quanto a autenticidade de um improvisador como o Eduardo Neves. Então, dessa forma, a gente foi seguindo, a gente fez uma pesquisa de campo, uma pesquisa etnográfica, a gente estruturou em entrevistas e também conversas e algumas vivências informais com o Edu Neves, né? No primeiro momento, inclusive, a gente foi para o Rio de Janeiro, lá para o espaço onde ele está, onde ele trabalha mais, onde ele mora, frequentamos algumas rodas de choros, os espaços de atuação dele, para poder a gente fazer isso, além da pesquisa documental, para depois seguir para a transcrição dos solos e as análises. Um ponto interessante também foi uma convivência que a gente teve no Encontro Internacional de Saxofones de Brasília em 2023, onde nós dois estávamos como saxofonistas convidados. E ali, então, como eu sou de Brasília, a gente também caminhou nas rodas de Brasília, a gente ficou a cargo de fazer o show de abertura, então a gente tocou junto, ensaiou junto, então eu tive essa oportunidade também de ter uma observação como participante e entender também todos os processos deles, a resolução de problema deles, né, a abordagem dele. Então isso foi acabou sendo uma parte da pesquisa que se mostrou muito importante, tá bom? Então aqui sobre a trajetória do Edu, né, então a gente tratou de, nas entrevistas, entender melhor esse contexto. Então ele, durante a infância, ele teve muito imerso no choro, ele sempre demonstrou um gosto pelo choro, né? E ele começou tocando na flauta doce, mesmo no colégio, onde estudou, e depois pegou também entrou um pouco no mundo da harmonia pelo cavaquinho. Ele foi aluno do Copinha por certo tempo, aí já estudando flauta transversal. Ele não se identificou muito com a educação mais conservatorial tradicional, ele foi mais estudar com Copinha porque era um professor que ele se identificava também nessa coisa da música brasileira do choro. Depois ele estudou com Carlos Malta, ele teve em Hermeto Pascoal também alguém que foi um grande incentivador, e já no saxofone a figura do Nivaldo Ornelas foi muito decisiva para ele. Ele recebeu o seu primeiro sax tenor já adolescente, e foi um sax que pertenceu ao Hermeto Pascoal, então isso foi bem um marco simbólico, né? E uma coisa interessante que é quando eu perguntei para ele se a estilística dele, a forma dele tocar, improvisar, é fruto de alguma pesquisa deliberada ou alguma coisa mais assim, intencional, ele disse que não necessariamente, que ele na verdade ele toca o que ele é. Ou seja, é uma identidade meio que construída pela própria vivência dele, né? Então a gente traz aqui algumas coisas, né, alguns conceitos teóricos. Então a gente vê que, por exemplo, autores como o Jeff Preston, eles mostram que a improvisação ela envolve processos cognitivos, motores e sensoriais interligados. Já o Bertinetto, ele lembra que a improvisação é um ato único, irreversível e inseparável da sua execução. Então tudo isso a gente entende porque também essa identidade do Edu, ela vem de uma vivência da identidade, né, de uma improvisação brasileira que ela vem não só de uma coisa de transcrição, de pesquisa teórica, mas também dos seus métodos, da sua experiência, da sua escuta e da comunicação direta com o público.
Então, nesse sentido, a gente encontra que já há espaços, né, na história do Brasil de improvisação. A gente tem, por exemplo, no repente, a gente tem o samba de roda, a gente tem no próprio choro isso, né? Então a gente tem a ideia da improvisação como conversação. Muitos, na pesquisa do Martins, ele traz como muitos chorões entendem a improvisação como uma certa conversação. A gente tem, por exemplo, paradigmas como o instrumentista, o Nailor Proveta, que trabalha a improvisação dentro do choro através da variação melódica como um paradigma nacional, mas também expandindo isso. E também conceitos, por exemplo, como o Rafael Ferreira traz, que a improvisação é um sistema dinâmico e ordenado, contido também dentro de um estilo. Então aqui a gente parte para a nossa análise, né? A gente vê que a gente fez então a transcrição de um solo do Edu que aconteceu ao vivo no Sesc Instrumental Brasil. A performance está disponível no YouTube. E ele tocou com o grupo Semente, né? Foi em 2018. Uma improvisação então inserida na tradição do choro. A gente separou em camadas análise. A gente trabalhou aspectos melódicos, depois harmônicos e difraseados, rítmicos e também alguns outros processos pontualmente. Então aqui nos elementos rítmicos a gente encontra muito o uso da síncope, da chamada síncope brasileira, que é o famoso garfinho, né? A semicocheia, cocheia, semicocheia. Então ela aparece no solo bastante, então a gente vê isso também. E a gente vê um caso particular disso, que é o que chama de síncopes regulares inacentuadas, que é essa combinação, né, dessa figura do garfinho sempre ligada, criando esse fraseado único e sincopado. Também uma certa ênfase na segunda semicocheia, nas construções do fraseado dele, o que também a gente pode entender como vindo muito da literatura melódica, rítmico-melódica do choro, certo? A gente também vê casos da flexibilidade rítmico-melódica, que é um processo muito comum na interpretação de choros, e durante os solos dele a gente também encontra casos disso. E a gente também vê algumas antecipações de semicocheias, geralmente no segundo tempo ali, a cada 2 compassos, o que também vai bem, tá bem próximo da estrutura rítmica, né, do samba choro. Dentro de alguns outros elementos a gente vê, por exemplo, melódicos, trazendo alguns conceitos do Almada, né, no seu livro A Estrutura do Choro. A gente vê que o fraseado melódico ele é muito construído em cima de arpejos embelizados com notas não harmônicas, são essas notas de passagens, bordaduras, apogiaturas, cambiatas, bordaduras. Principalmente no solo dele a gente viu muita ocorrência de bordaduras, né, como está aqui exemplificado aqui nesse segundo quadro. E também das fórmulas de inflexão, onde é um conjunto de várias notas não harmônicas. E então aqui a gente vê alguns exemplos, e o principal também conjunto de formas de inflexão também foi da derivada da cambiata. Dentro de fraseado e harmonia, a gente vê um uso muito comum de quadraturas de 4 compassos, uma organização de quadraturas de 4 compassos. Também algumas formas de organizar o solo por figuras que foram trazidas também pelo Mário Seve, anáfora, reiteração e inversão. Certo? E também, em algum momento do solo, ele se utiliza de uma paráfrase da melodia. Já lá na parte B do Caminhando, ele retoma a melodia de forma variada e depois retorna a um improviso, né, no formato mais coros. Tá? Ele também um casos interessantes de uso da escala menor harmônica com uma abordagem mais horizontal, e também da escala menor melódica, que é uma coisa que é até comum dentro da literatura do choro, e ele também utiliza disso nas suas improvisações, certo? Então é isso, a gente enxerga aqui, né, que a improvisação do Edu, ela tem essa conexão com a tradição, aqui mais especificamente do choro, mas também com a sua identidade pessoal. Ela integra muitos elementos enraizados no choro e tem algumas apropriações jazzísticas que elas vêm filtradas, ou elas vêm um certo acolhimento do jazz dentro dos elementos que porventura são pertinentes aqui dentro do contexto, né? E acaba que a gente enxerga isso como um reflexo da trajetória e da vivência dele como saxofonista, que vem do choro, mas também ele abraça esses elementos do jazz, certo? Então a gente chega aqui, a gente enxerga uma improvisação brasileira, né? Que ela é autêntica, ela é autônoma. O Edu Neves, ele tem essa coisa, ele improvisa quem ele é, então ele abraça, vamos dizer assim, essas questões estilísticas
de acordo com realmente a sua própria identidade. A gente também entendeu aqui a importância dessa pesquisa de campo para uma compreensão melhor da prática, e a gente entende que a tradição ela é viva e está em constante invenção, como no caso da improvisação brasileira. Obrigado, gente.